Olá, querido amigo, querida amiga, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Estamos aqui novamente para estudarmos a palavra de Deus e dando continuidade ao nosso curso bíblico Teologia para o Tempo Presente. E hoje o tema da nossa aula será a minha decisão. Para nós iniciarmos, eu te convido onde você está para que nós possamos falar com o nosso Criador. Feche seus olhos, eleve seu pensamento até o trono de graça de Deus e vamos falar com o Senhor. Oremos. Santo e eterno e amado e bom Deus, bom Pai celestial, grato te somos, ó Senhor Deus eterno, pelo teu imenso amor por cada um de nós, este amor incondicional. Pai amado, iremos agora estudar a tua palavra. Precisamos, ó Senhor, neste momento de auxílio do teu Santo Espírito. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos, quando falamos sobre a minha decisão, é a decisão que nós devemos tomar nesse grande conflito que existe entre o bem e o mal. Nós precisamos tomar uma decisão de que lado iremos ficar. Então, nessa decisão que nós que estamos buscando todos os dias pelo Senhor, nós precisamos amoldar o caráter de Cristo nas nossas vidas. Assim, estarmos numa vida de santificação, em novidade de vida, buscando assim a nossa salvação, buscando conhecer Jesus e tornando Ele prioridade em nossas vidas, porque só existe salvação no nome de Jesus Cristo. Para nós iniciarmos aqui, vamos abrir essa Bíblia no livro de Mateus. E no livro de Mateus ele fala aqui sobre a vinda de Cristo. Quando Cristo retornar novamente aqui à Terra, ele vai encontrar aqui duas classes de pessoas. Vamos estudar agora que duas classes de pessoas são essas. Mateus capítulo 25, o versículo 34, que diz assim: Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: Vinde, abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos foi preparado desde a fundação do mundo. Vamos ler também aqui o 41, versículo, diz assim: Mas o rei ordenará aos que tiverem à sua esquerda: Malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Meus queridos, aqui a Bíblia fala sobre duas classes de pessoas: os salvos e os perdidos. Não existirá uma terceira classe de pessoas. Não existirá aquela terceira classe de quase salvo ou quase perdido. Não existe. Não vai existir a classe dos que estão em cima do muro. Quem está em cima do muro já está perdido. Por isso nós devemos tomar uma decisão em nossas vidas. E essa decisão tem que ser diariamente, na busca diária por Cristo, na busca diária pelo batismo do Espírito Santo. E essa decisão ninguém pode tomar por você. Só quem pode tomar essa decisão por você é você mesmo. Porque Deus, na sua infinita bondade, Ele nos deixa o livre arbítrio. Nós devemos decidir. Jesus, Ele está à porta e bate. E Ele disse: Se ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo. Então Jesus, Ele não chega na porta do nosso coração e arromba a porta e entra à força. Não, Ele bate. Ele espera que a gente abra para que Ele possa entrar nas nossas vidas. Então, gente, interessante, eu acho que você já ouviu falar sobre isso, que a fechadura do coração só abre por dentro. Então, só quem pode abrir somos nós. E o melhor de tudo, que nós temos essa decisão de abrir ou não abrir. Mas o Espírito Santo, todos os dias, ele bate na porta do nosso coração e pede para que nós não endureça o coração. E pede para que nós possamos assim abrir essa porta e deixar Jesus habitar na nossa vida e nos guiar para o caminho da salvação. Jesus Cristo, ele sempre busca pelo seu povo porque ele não quer perder nenhum. Ele quer que todos cheguem à salvação. E o interessante é que Deus, ele nunca esquece o seu povo. Deus, apesar do pecado do ser humano, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Foi assim com o primeiro casal lá no Éden. Após o pecado, Deus passou a buscá-los. Deus passou a guiá-los, porque Deus não queria perder nenhum deles. Vamos ver o que fala aqui a Bíblia no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3. Primeiro livro da Bíblia, não é isso? Capítulo 3. E o versículo
É o versículo 9 que diz assim: Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: Onde é que estás? O homem tinha caído em pecado, porém Deus mesmo assim foi em busca do homem: Onde é que tu estás? Da mesma maneira que Deus fala com o primeiro homem lá no Jardim do Éden, após o pecado, ele fala conosco: Daniel, onde é que tu estás? Eu aqui vim para te guiar para o caminho da salvação. Diga sim para mim e seja salvo. Então esse é o apelo do Senhor, porque o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Ele quer que o ímpio se converta dos seus caminhos e viva. E ele ainda fala o seguinte, o apelo: porque há de morrer, ó casa de Israel. Ezequiel 33, versículo 11, ele fala sobre isso. Então, gente, nós temos o poder da decisão. Se vamos querer ser salvos ou se iremos nos perder. Porque a graça do Senhor será derramada sobre nós. E a graça, gente, é um favor imerecido. Nós não merecemos, mas Deus derrama esse dom maravilhoso sobre cada um de nós. Então, já que nós tomamos uma decisão agora de servir ao Senhor, de estar no exército que vai ser vitorioso, o interessante, gente, é que o livro de Apocalipse, que é o livro da esperança, é o livro do amor, é um livro maravilhoso. Lá já conta a história final da humanidade. Lá fala que vai ter dois exércitos. O exército dos justos, dos salvos, e o exército dos perdidos. E lá já conta a história que o exército dos justos, dos salvos, serão vitoriosos. Então, se você quer ser vitorioso, se você, minha amiga, quer ser vitoriosa, se vocês querem morar com o Senhor, numa terra maravilhosa, onde não há mais dor, não há mais morte, não há mais pranto, então entre para o exército de Deus, porque a Bíblia Sagrada, que é fiel à inspiração do Senhor, diz que esse exército será vitorioso e morar com o Senhor para toda a eternidade. Então, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Primeiramente, o que eu devo fazer é estudar a palavra de Deus. Primeiramente, vamos abrir aqui nossa Bíblia no livro de João, para saber o que é que ele fala, o que é que eu devo fazer para alcançar a salvação. João, capítulo 5, nosso quarto evangelho, não é isso? João, capítulo 5, versículo 39. João, capítulo 5, versículo 39, diz o seguinte: Vós examinais criteriosamente as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testemunham acerca de mim. Jesus fala isso. Jesus ele fala o seguinte: estude a Bíblia Sagrada. E o que é que você está fazendo comigo aqui no curso Teologia para o Tempo Presente? Estudando a Bíblia Sagrada. Então, nós começamos bem. E ele fala o seguinte: estuda as Escrituras Sagradas, porque nela você vai aprender o caminho da vida eterna. Que coisa maravilhosa que a Bíblia nos mostra o caminho da vida eterna. Em outra passagem fala que ela é luz para os nossos caminhos. A Bíblia nos guia para o caminho da salvação. E continuando aqui o versículo 39, ele fala o seguinte: são elas mesmas que falam de mim, elas testemunham de mim. Então, o personagem central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. E aqui fala que se testemunham de Cristo, é porque através dele é que nós recebemos a salvação. Só existe salvação em um só nome. E esse nome é o nome de Jesus Cristo. Então, primeiramente, nós devemos ler a Bíblia, porque iremos aprender de Jesus e ela nos guiará para o caminho da salvação. Segundo ponto, vamos abrir aqui agora em Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 3. Atos capítulo 3, o versículo é o 19. Atos capítulo 3, versículo 19. Diz o seguinte: arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Nós precisamos nos arrepender e passar pela conversão. Quando é que eu me arrependo, Daniel? O arrependimento é o seguinte: é quando você olha para o pecado que você cometeu e você sente nojo pelo pecado. A partir do momento que eu sinto nojo pelo pecado que eu cometi no passado, aí sim, eu me arrependi. Porque se esse pecado bater novamente a minha porta, eu não vou cair mais. Eu vou estar firme porque eu tenho nojo dele. Então isso aqui chama-se arrependimento.
Então, se você sente nojo pelo pecado que você cometeu, então você já se arrependeu. E agora ele pede para que você se converta. A conversão. E o que é conversão? Conversão é o seguinte, quer dizer dar meia volta. Ou seja, você está caminhando para cair num abismo. E naquele abismo vai te levar para a morte eterna. Quando você ouve a voz do Criador, você dá meia volta. Em vez de você cair, você retorna. E você retorna para onde? De onde você veio. Nós viemos do Criador. Então nós vamos retornar para os braços dele. Então isso chama-se conversão. O que devo fazer mais? Vamos lá. Vamos voltar agora para o livro de... Não, vamos agora para o livro de Romanos. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. E o versículo é o versículo 9, que diz assim: se com tua boca confessares que Jesus é Senhor e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Que maravilha! Crer em Jesus e aceitar que o Pai enviou ele para me salvar. Que Deus o ressuscitou ele dentre os mortos. E assim, através da ressurreição de Cristo, a minha ressurreição também é garantida. A ressurreição dos justos. Então, eu preciso aceitar ao Senhor como meu Salvador pessoal. Eu preciso aceitar Jesus como meu Salvador. A partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador pessoal, aí sim, eu estarei salvo. Então, meu querido, esse é um requisito da salvação. É o principal. É nós aceitarmos a Jesus como meu Salvador pessoal. Próximo ponto. Voltemos agora para Atos. Atos capítulo 8. Atos capítulo 8. E o versículo é o 37 e 38, que diz assim: ao que Filipe orientou: tu podes, se crer de todo o teu coração. Em seguida declarou o eunuco: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para que parassem a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Aqui mostra que Filipe ele estava ali diante do eunuco. E ele não entendia o livro que ele estava lendo, o livro do profeta Isaías. Porém, Filipe ali esclareceu aquele eunuco e deu um estudo bíblico ali bem rápido. Aquele eunuco foi o estudo bíblico mais rápido da história. E naquele estudo bíblico ele passou a conhecer que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E somente em Jesus há salvação. Então Filipe ali levou o eunuco e o batiza. E ali o eunuco ele é batizado. Meus queridos, um dos requisitos para o batismo, eu acredito que eu falei na aula passada, é o batismo bíblico. Nós devemos passar por essa imersão nas águas, para assim sermos uma nova criatura, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, precisamos passar pelo batismo bíblico. Se você não é batizado, o meu apelo é esse, que você busque pelo batismo na tua vida, porque o Espírito Santo vai descer sobre você e você vai ter muitos dons espirituais que vêm do Espírito Santo de Deus. E outro requisito, que é o último, está em 1 Pedro, capítulo 1. Vamos agora para 1 Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1. O versículo é o versículo 15 e o versículo 16, que diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Isso chama-se santificação. A partir do momento que nós conhecemos a Cristo, nós passamos pelo processo de santificação. E esse processo ele durará toda a nossa vida, ou até a nossa morte, ou até a volta de Cristo. Isso é um processo que nós devemos ter na nossa vida, cada vez mais nos aproximando de Jesus Cristo. E o melhor conceito que eu vi aqui para santificação, melhor conceito para santificação foi o seguinte, que a santificação é quando o Senhor limpa a lama de pecado que está em nós.
quando o Senhor, através do seu santo sangue, ele nos lava de todo o pecado, nós estamos passando pelo processo de santificação. E esse processo de santificação durará uma vida toda. É aquele processo de nós nos aproximarmos de Cristo, de nós olharmos para o caráter de Cristo, um caráter maravilhoso, e nós buscarmos moldar o caráter dele nas nossas vidas. Isso chama-se santificação. Certo, meus queridos? Então, esse é um processo que nós devemos passar para sermos salvos. Nós precisamos passar por todo esse processo para assim sermos salvos. Mas, principalmente, aceite a Jesus como teu Salvador pessoal. Porque Jesus é sinônimo de salvação. Salvação tem que passar por Jesus. Ele é o nosso pastor. Ele é a porta no qual eu passo para a salvação. Ele é a ponte que cobre o abismo do pecado e me leva até o céu. Jesus Cristo é a luz que me guia para a salvação. Jesus é tudo. Então nós devemos aceitá-lo de todo o nosso coração. Meu querido, minha querida, existe uma lei universal que diz o seguinte, que aquele que obedecer terá a vida. Aquele que desobedecer terá a morte. Porém, essa vida que ele fala é a vida eterna. E essa morte é a morte eterna. E o homem, ele pecou. Se o homem pecou, ele merece a morte. Porque quem peca merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Porém, Jesus, ele veio ao mundo em forma humana, passou toda a sua vida aqui na terra e não cometeu nenhum pecado. Se Jesus não cometeu pecado, o que é que ele merecia? A vida. Porém, Jesus, ele age de forma assim maravilhosa. É a maior troca de amor que existe. Que agora, em vez de um homem que cometeu o pecado morrer, ele diz o seguinte, agora eu vou morrer por ti. Eu não cometi nenhum pecado, eu mereço vida. Então eu vou morrer por ti. Então na cruz do Calvário, ali aconteceu a maior troca de amor da história. Que em vez de nós morrermos agora eternamente, nós irmos para a morte, Jesus foi e morreu por nós. E a morte de Cristo, quando ele fala está consumado, ali ele concretiza tudo. Ali ele finaliza. Ele diz o seguinte, o meu sacrifício foi concluído com sucesso. E depois que Jesus Cristo ressuscita, ali ele prova para cada um de nós que nós também iremos ressuscitar, para assim morar com o Senhor, para assim morar com Jesus para toda a eternidade. Então, Jesus, ele fez tudo isso por mim e por você. E o que cabe a nós? Decidirmos. Então, o tema de hoje é a minha decisão. E o que você decide? Decide estar ao lado de Cristo ou decide estar ao lado do mal? Nós precisamos tomar essa decisão em nossas vidas. Nós aprendemos que a Bíblia Sagrada nos fala que vai haver um tempo que a porta da graça vai se fechar. Assim como a porta da Arca de Noé fechou e ninguém pôde mais entrar, a porta da graça também um dia fechará. E a Bíblia diz que depois que a porta da graça se fechar, quem está salvo, quem está perdido, continua perdido. Então, meu querido, minha querida, a decisão que nós devemos tomar é hoje mesmo, porque não sabemos quando essa porta vai fechar. Então, meu apelo é esse, que você tome uma decisão no teu coração. Abra a porta do teu coração. Deixe Jesus Cristo entrar, porque Ele quer transformar a tua vida. Ele quer te levar para morar com Ele para toda a eternidade. E eu te convido, venha fazer parte desse exército que vai herdar a salvação. O exército que vai receber das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. Então, eu encerro por aqui e até a nossa próxima aula. E que o eterno Deus continue abençoando você e toda a sua família ricamente. E não se esqueça, busque ao Senhor e escolha a Jesus.